Evangelho de João, capítulo 18, versos 19 a 24. Eu vou ler de novo o 12 ao 14, que a gente estudou na semana passada, que se encaixa, as duas coisas. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram-no, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Verso 20. Declarou-lhes Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Vocês lembram? Na semana passada eu falei sobre a questão política, O Anás foi sumo sacerdote entre os anos 6 e 15. Nós estamos no ano aproximadamente 30. Já tinha alguns anos que ele não era mais o sumo sacerdote. E aí eu falei da política, Se fosse no Maranhão, era Sarney. Se fosse na Bahia, era Antônio Carlos, que já faleceu. Meio aquela coisa do coronelismo, Aquela coisa, eu vou pedir a bênção, Ele não tinha mais autoridade de sumo sacerdote, mas era tratado como. Tanto que primeiro vão à casa dele. E isso é muito interessante. E o texto deixa assim, é o sogro, Você tem família envolvida aí. É o sogro de Caifás. Ele era o sumo sacerdote anterior, e aí quem assume é Caifás. E a gente falou sobre essa questão dessa política que ocorre ali, e que Deus, mesmo quando os homens tramam, não foi isso que a gente falou? Deus conduz a história, porque aqui o verso 14 fala de Caifás, e lá, ele se referindo ao João 11, a partir do 49, fala que Caifás diz assim: é melhor que morra um único homem do que toda a nação. E aí o evangelista João vai dizer assim: ele disse isso para profetizar, porque ele era o sumo sacerdote, então ele que fazia todo o processo daquele animal que ia morrer, no lugar de toda a nação. Então, ele profetiza como, mesmo ele querendo matar Jesus, mesmo contra a vontade dele, Deus o usa, entre aspas, porque era ele que tinha que profetizar a morte de Jesus como sumo sacerdote. Então, Jesus é preso, a gente já discutiu isso, amarram a mão dele e levam para a casa de Anás. O que é que eu quero que vocês percebam aqui, Primeiro, eu quero que vocês entendam, eu quero falar sobre a verdade diante de uma religião corrompida. Jesus é a própria verdade, Jesus é a encarnação da verdade. Jesus é a palavra encarnada, Se há um absoluto, ainda que eu não seja cristão, é a verdade, Eu posso não crer em Deus, mas eu entendo que existe uma verdade no mundo, Você, analisando o mundo, você consegue tirar dele verdade, Quando alguém mata uma pessoa, investiga-se toda aquela circunstância para encontrar uma verdade que está escondida, Jesus é essa verdade, está escondida do mundo, escondida de todas as coisas. E ele é preso e manietado, a manietar é amarrada as mãos,
e como se fosse um bandido, né? E essa verdade se coloca diante dessas pessoas com uma transparência absurda, né? Pouco tempo atrás, André falou sobre isso, né? Ele esteve todo o tempo pregando, por que ninguém nunca prendeu ele antes? E ele está dizendo isso, né? Jesus está advogando. Eu estou aqui o tempo inteiro. Vão lá, procurem saber o que eu disse, perguntem às pessoas, como se ele dissesse assim: eu nunca fiz nada escondido. E está claro, né? Não fiz nada em oculto. Não estou me escondendo de vocês. Pelo contrário, eu fiz nas sinagogas, nas praças públicas. Não estou entendendo essa forma. Jesus, na realidade, tem uma ironia aí, tanto que ele toma um tapa no rosto, né? Ele está sendo irônico, né? A ironia mais sábia que tem, né? Quando você demonstra a sua verdade mostrando o erro do outro, né? Então, aí você tem a certeza que o julgamento é corrupto. Porque primeiro ele não vai nem para a sinagoga e nem para o pretório. Ele vai para a casa de alguém, como eu falei na semana passada. O que é um absurdo. Está fora, ele não tem mais autoridade, ele tem uma autoridade que está sobre ele, mas é corrupta, porque ele não é mais o sumo sacerdote. Entende? É como se ele tivesse colocado lá alguém para substituir ele, mas quem continua mandando é ele. É aquele governador, né, que já teve os seus 2 mandatos, não pode mais assumir, aí ele bota alguém, a mulher, parente, né, o sogro, o genro, para fazer aquele tampão de 4 anos, e aí ele volta de novo ao poder depois, quando puder. Não sei, eu estou apenas explicando como ocorre hoje, né? Mas ele continua mandando por trás, né? E aí você percebe aqui o quanto ele... Você não deixa de ser, literalmente, o sumo sacerdote. Ele continua sendo, né? Igual um ex-presidente. Você chama ele de presidente, né? Aquele cargo meio que fica constituído sobre essa pessoa e ele continua sendo um certo presidente. Mas a autoridade não estava mais sobre ele. E aqui você vê 2 coisas que são importantes, né? A dignidade de Cristo diante da injustiça. Ele está tranquilo, como ovelha diante do seu tosqueador, daquele que vai matá-la, né? Ele revela firmeza nas coisas que ele fala, né? Ele sabe o que ele está fazendo. E ele revela segurança diante do abuso da autoridade. Ele toma uma tapa no rosto e continua com a mesma linguagem, né? Eu fico imaginando se Jesus se irasse. Ele consegue consumir os 2 como o sol consumiria um pequeno pássaro voando em direção a ele, sabe? Seria um sopro, ele destruiria tudo. Mas observe, a primeira coisa que eu quero dizer é que a luz ela não se esconde. Lembra Jesus diz assim: olha, a luz você não pode botar embaixo da cama, você põe no alto, no alqueire, para que ilumine a casa, né? Jesus está dizendo assim: eu não fiz nada escondido, eu sou a própria luz. A luz tudo ilumina, tudo traz a lume, né? Eu sou uma verdade de Deus e sou uma verdade aberta para todos. Seu ensino público, acessível, transparente. O texto fala, eu falei francamente, né? De forma franca, verdadeira, em todos os lugares. Eu falei francamente ao mundo. Revela que o reino de Deus não opera em segredos, mas a sua luz é colocada para todos. A segunda coisa que eu quero que vocês entendam, né, é que a injustiça, por diversas vezes, ela é travestida de autoridade. Parece justo, parece verdadeiro, né? Verso 22, dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que você fala com o sacerdote? E por diversas vezes Jesus dizia, né? Aqui quem é maior do que Abraão, aqui está quem é maior do que Jonas, aqui. E Jesus vinha dizendo isso repetidamente. Ele podia claramente dizer: eu sou maior do que o sumo sacerdote.
Mas ele não diz, ele suporta a bofetada, né? Aqui você percebe que essa bofetada recebida por Jesus mostra que os poderosos reagem diante da verdade sempre com violência. Sempre com violência. Tiradentes que o diga, né? Se a gente for descendo aqui, né? For descendo a história, eu vou falar de milhares de pessoas que os próprios cristãos pendurados, né? Empalados e viraram tochas iluminando a cidade, literalmente, né? Paulo viu isso, Pedro viu isso, né? Não estranhei se algum fogo vos consumir, né? Pelo contrário, alegrai-vos, né? Ele está falando dos cristãos que estão pegando fogo, iluminando a cidade, né? Literalmente. Esses cristãos estão sendo consumidos por sua fé. Então, toda a linguagem aqui, né, revela o desprezo pelo verdadeiro Messias. E a raiva que o mundo tem. Quando Jesus diz assim, o mundo vos odeia, que primeiro odiou a mim. É isso. É o ódio do mundo, né? A luta do proto-evangelho lá, em Gênesis 3, quando Deus diz que vai haver, né, uma batalha entre a semente da mulher, né, e a semente de Deus. Essa perseguição que vai ocorrer. Então Caim mata Abel, todas as crianças são mortas e perseguidas em Moisés. Dentro da história, né, todo o tempo a linhagem de Deus é perseguida. Jesus, no seu nascimento, todas as crianças são mortas. Essa violência, né, toda essa perseguição, né, toda essa violência é esse desprezo contra o Messias. E o mundo, que o apóstolo Paulo fala de potestades, poderes, né, forças que estão sobre, né, regendo a história. Que a nossa guerra é contra esses poderes. Esses poderes, eles se arrojam e se estruturam para destruir todos os planos de Deus. E aqui a gente vê claramente. Mas sem perceber, eles fazem a vontade de Deus, porque Jesus precisava ser morto realmente. A gente não consegue entender como é que Deus mistura a história assim, né? Essa agressão física, né? Essa resposta com violência deles, Jesus não responde com violência. Ele responde com justiça. Ele diz assim, se eu falei mal, dê testemunho desse mal. André é melhor do que eu para explicar isso, mas ele está dizendo assim, eu quero saber qual é a acusação. Entendeu? Se eu fiz algo errado, eu quero que você me diga o que eu fiz de errado, me diga a minha acusação. Então, essa fala de coragem de Jesus, ela é também cheia de mansidão, né? Ele está alicerçado na sua verdade, ele próprio é a verdade. E ele fala com autoridade, né? Quando, no verso 24, ele diz assim, né? Porque você está me ferindo, Anás o enviou manietado à presença de Caifás. A maioria dos teólogos vai entender aqui que ele transfere para Caifás porque ele não acha base nenhuma para acusá-lo. Não tem o que dizer. Vai dizer o quê? Está preso por quê? Então eu preciso encontrar algo para acusá-lo. Né? Ele vai ser acusado depois de heresia por dizer-se filho de Deus. Né? A acusação dele está escrita, né? Na cruz. Ele é filho de Deus. Ele é o rei dos reis, o rei de Judá. Então eles encontram uma forma, né? Mas a cena revela que nenhuma culpa foi encontrada. E o processo de condenação prossegue aqui como sendo um interesse político. Entende? Eu falei para vocês que eu ia falar desses textos com outro viés, né? Um viés para eu entender a cortina que está atrás, a força política, o desejo de matar, todo aquele processo de alguém que é extremamente perigoso para mim que tem poder. Se vão atrás dele, eu estou acabado. Tem muito mais judeu do que romano naquele lugar.
se todo o povo se insurge, se todo mundo pegasse em arma, O Império caía. o Império caía ali. Entende? Eu estou vendo aqui, pastor, o fato de ele ser levado primeiro para Anás tem uma razão, eu vejo uma razão. Anás devia ser uma pessoa muito inteligente, uma pessoa Extremamente. Mais velho, com muito poder ainda. Sim. E ele tinha condições de fazer uma manipulação para estruturar uma denúncia contra Jesus Cristo, que Caifás poderia agora, recebendo isso aí, estruturado todo esse processo, ele poderia dar a decisão dele fundamentada naquele conjunto, naquele fake news, daquele tempo, e é uma coisa que acontece até hoje. Aliás, quem sabe mais disso aqui é André, que é juiz, a estruturação de falsas acusações, de coisas que são feitas em denúncias, que são levadas à justiça, mas totalmente arrumadas, e que precisa de discernimento espiritual para não cair nelas. Mas é o poder do mal, que normalmente isso age em relação a pessoas do bem. Pegando o que você disse, depois a gente vai estudar isso, perante Pilatos, você vai ver verso 28, quando ele chega na casa de Caifás no pretório, mais para frente, Pilatos sai e ele pergunta: que acusações vocês têm contra este homem? Ele é um malfeitor, se ele não fosse, não teria trazido para você. Está aqui no verso 30. Mas qual foi o mal que ele fez? Você vai ler aqui, ele vai dizer, a gente vai estudar isso depois, mas ele vai dizer mais na frente aqui, verso 33, Pilatos entra no pretório, no governo ali, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Você pergunta isso de você mesmo? A gente vai estudar isso aqui depois. Mas você percebe isso que você está dizendo? Toda essa construção para você fazer, né? Pilatos vai tentar de todo jeito se livrar daquele sangue. Vocês vão perceber isso quando a gente estudar. Mas vamos ver algumas verdades centrais para a gente fechar a nossa aula. A primeira delas é que a gente aprende que a verdade de Cristo ela é pública e acessível. Ainda mais hoje com a internet, com tudo. Né? O Evangelho é pregado livremente. O Evangelho se oculta naqueles países em que é proibido pregar pela própria fraqueza da igreja. E eu louvo a Deus por isso, porque somos fracos, né? Não conseguimos enfrentar belicamente ou da forma que for. A gente precisa se esconder mesmo, né? Senão morre. Os que vão e pregam em praça pública e são mortos por isso. Mártires, como no primeiro século, muitos buscavam a morte, literalmente. Né? Não pode pregar ali não, eu vou lá pregar para encontrar com o Senhor. Então eles tinham essa visão lá no primeiro século, né? Na era dos mártires, que era diferente, muito diferente da nossa visão hoje. Mas eu quero que vocês entendam isso. O Evangelho não se fundamenta em segredos, nem nada oculto, em ocultismos, mas na luz, o que é aberto, o que é verdadeiro, pregado em público, pregado em todo lugar. A segunda coisa que eu quero que vocês vejam aqui é que a fidelidade à verdade pode gerar oposição e sofrimento. Pode sim. Você pode ser acusado injustamente, você pode ser perseguido injustamente, você pode ser perseguido só por ser cristão. Pode. As coisas podem ficar mais difíceis para você por você expressar publicamente a sua fé, né? Por você rebater ensinos contrários. Então, tudo isso fica difícil, né? Jesus, ele sendo verdadeiro, santo, justo, ele é agredido e rejeitado pelos as mesmas vozes. Eu gosto daquilo que você falou,
Adonias, que as mesmas vozes que estavam pedindo pão, e Jesus disse, não vou dar pão para vocês, senão eles vão embora, são as mesmas vozes que vão gritar, crucificam. Entende quem é o homem? O homem é desesperadamente corrupto. E ele tem sempre o desejo de que sua vontade seja feita. Então, a terceira coisa que eu quero que vocês entendam é que o poder religioso pode ser usado injustamente. Tem muita gente poderosa nas igrejas e que corrompem esse poder, que não servem à igreja, servem a si mesmo. Combatem, né? Eu já vi pessoas sendo expulsas de igrejas, literalmente, o seu nome ser arrancado do rol de membros, sem nada ter feito, apenas porque disse, eu não concordo com isso. Está se levantando contra o seu pastor ungido por Deus, né? E aí vira um pavão, né? Vira um arcanjo poderoso, e diz, ninguém pode se levantar contra mim, então você vai embora. Então essa pode, nós somos humanos, né? E cuidar do coração faz parte. Abraham Lincoln tem uma frase conhecida, né? Ele fala, você quer conhecer alguma pessoa? Dê poder a ela. É uma frase conhecidíssima de Abraham Lincoln. Então, o poder realmente pode corromper os nossos valores, os nossos princípios, né? Então, quando líderes abandonam a justiça e o temor a Deus, a religião se torna poder de opressão. Isso é um estudo sociológico que a gente está fazendo aqui, né? Está olhando por uma outra ótica. A gente não está deixando de ver a verdade, Cristo, a revelação do Messias, o que foi, que veio para os seus não o receberam, né? Toda a linguagem bíblica de Isaías, que a gente podia trabalhar, toda a verdade teológica está aqui, eu estou colocando na mesa, mas eu estou mostrando o fenômeno que há no mundo, que mostra a corrupção humana. Um pouco de Brasil que está acontecendo agora aí, né? Isso tudo que está acontecendo agora, tem um pouco disso tudo, que eu, guardadas as devidas proporções, né? Não quero comparar, nem dizer que a história que está acontecendo aqui está ligada, né, a verdades bíblicas, mas eu estou apenas mostrando a corrupção no sentido... Não, mas está ligado à verdade bíblica, porque, segundo a Bíblia, o mundo jaz no maligno. E o maligno que estava em Adão, no tempo de Adão, é o mesmo que estava no tempo de Davi, no tempo do Império Babilônico, lá no Império Romano, em Israel, na França, Estados Unidos, no universo inteiro, é o mesmo. E nenhuma autoridade é instituída se Deus não... Exatamente. Então, quem foi levantado por Deus, e a pergunta que eu de vez em quando faço, mas eu entendo, é por que Deus permite uma coisa dessa? Na verdade, se o mundo jaz no maligno, quando ele chama as pessoas para serem dele, e a pessoa aceita, mas aceita de coração, não é alma, de fé, de corpo, alma, espírito, aceita, ele diz, vocês nasceram de novo, vocês já não são desse mundo, vocês vão ficar aqui porque vocês são luz do mundo. É para iluminar a luz de Deus onde vocês estiverem. Então, essa é a missão que nós temos. E se nós esquecermos dessa missão, nós vamos nos tornar, aparentemente ou realmente, igual às pessoas que estão sob o poder do maligno, fazendo mal também. Entendi. Muito bom. Essa é. Muito bom. E ele diz, a minha redenção virá. Vocês podem viver em paz. Porque a minha paz eu vos dou. Não vou dar como o mundo a dar. Verdade. A paz do mundo é a ausência de problemas. Mas a paz do mundo é a presença de Cristo. A paz do cristão. Que bênção. Isso é tão verdade na teologia. Eu gosto de assistir sempre o primeiro discurso de todo e qualquer presidente, americano, brasileiro, qualquer um. Passou na internet, eu vou assistir.
No discurso, agora, do presidente Lula, da posse, não sei se vocês viram, logo que dá o anúncio de que ele é o novo presidente, ele vai fazer o seu discurso, a primeira frase dele é: eu sou o presidente porque Deus quis. Não pense, ele é sábio, ele é muito sábio. Ele estava dando uma resposta dizendo que Deus queria o outro, e não ele. Então, a primeira frase dele foi essa: eu sou o presidente porque Deus quis. E eu imediatamente disse: verdade. Que verdade perfeita que ele disse agora, né? Então, assim, eles sabem disso. Mesmo que ele não acredite, como eu estou falando para vocês, Caifás não disse que Jesus tinha que morrer por todos? Ele também profetiza. Né? Então, eu acredito dessa forma. Se ele é o cabeça da nação, ele tem alguma autoridade para isso. Então, vamos encerrar. Eu quero dizer a vocês o seguinte, né? Algumas aplicações para nós, bem rapidamente. Primeiro, viva de forma transparente no meio dos homens. Nós não podemos ser agentes secretos do Evangelho, sabe? Viva transparente, seja você, mas viva a verdade, a sua fé cristã seja firmada na verdade, né? Ela não se esconde, ela fala do Evangelho. Segunda aplicação, esteja pronto para, quando a oposição ocorrer, esteja pronto para ser mal interpretado, esteja pronto para ser perseguido por viver a verdade. Tem um preço. Jesus sabia qual era o preço, por isso que ele ora ao Pai e diz: Senhor, afasta de mim o teu cálice. Depois ele diz: mas seja feita a sua vontade. Esse é o preço que tem que pagar, eu vou pagar. Entende? Terceira aplicação: responda sempre à injustiça com dignidade e firmeza, sem perder a mansidão. Que seriam as divisões de um sermão, que todo mundo prega assim, né? Eu estou mostrando o outro lado, agora estou mostrando o que todo mundo ensina. Tenha mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito Santo e ele precisa ser treinado em nós. Porque Deus deu. Nós recebemos os frutos do Espírito. Mas eu preciso treinar, porque eu sou pecador. Então, se alguém me bate na cara, eu não posso voar em cima, porque Jesus disse, há pouco ele tinha dito: quando bateres na tua face, a outra. Então, como é que ele vai na mesma hora devolver, né? Ele faz aquilo e ele pregara, né? Então, assim, absorver o ensino de Jesus é outra coisa, entende? Eu posso nem saber que Jesus disse isso da bufetada, mas na hora que alguém me bater na cara e eu não reagir, significa que eu introjetei Jesus Cristo. Ainda que eu não saiba que ele tenha dito isso, né? Quando bateres na tua face, dá a outra. Então, toda a verdade de Deus precisa estar em mim de tal forma que a minha resposta a uma agressão seja amor. Eu estou falando de um absurdo. E é absurdo mesmo. Mas é a profunda verdade de Deus e a forma que Deus nos ensinou a sermos. E a última aplicação é: discirna as autoridades religiosas que agem como Anás. Discirna aquelas que são politizadas, manipuladoras, distantes do Espírito de Cristo. É difícil, bem difícil, você ter esse discernimento. Ontem eu estava conversando com um grande amigo meu, reverendo Elton Vinícius. Ele disse assim: a verdade de Deus, João, sempre aparece. A gente pode esconder. Tem alguns que conseguem esconder por 1, 2, 10, 14, 15 anos, né? Mas uma hora a gente revela o que é que a gente está fazendo ali, né? Ele é meu pastor, né? Quando eu tomo uma cacetada, é para ele que eu ligo. Então, como essa semana para mim foi muito difícil, eu liguei para ele. Clara viu, né? Na hora que eu estava falando com ele. Muito sábio. Muito sábio. Assim, eu sei a vida que você tem vivido. Fique em paz. As injustiças sempre vão acontecer. E a vida não vai ser conforme o que você pensa e o que a gente espera. Né?
Às vezes ela não é diretamente proporcional, mas eu estou fazendo tudo certo, tudo vai dar certo. Isso não existe. Não que eu não soubesse disso, mas eu sou de carne e osso também, né? Eu preciso ser pastoreado. E ele falou, sabe, ontem comigo, né? Conversamos demoradamente. E é isso que eu quero dizer para vocês, tenham esse discernimento. Quem é que você vai procurar para abrir a sua alma e a sua vida? Sabe? Eu já vi na história da igreja, pastores, eu vi pecado de irmãos e dizia assim, olha, se você fizer isso, eu vou contar a sua esposa que você me quis. Ou seja, vamos usar de moeda de troca, né? Já que você está querendo arrancar meu tapete, me tirar daqui, né? Aí vocês dizem, pastor, mas isso não é pastor, né? Não. O pior que é. O que ele é pecador. Sabe? Todos nós somos. Todos nós. Eu olho no espelho e faço questão de dizer, miserável pecador, recomponha-se ao seu lugar. Sabe? Todos somos. Todos temos que dizer isso, porque em algum momento o nosso coração vai dizer assim, e se eu não cortar na raiz, eu posso chegar a ser Anás. Eu posso chegar a ser Caifás, porque eles eram autoridades verdadeiras, estabelecidas, ungidas publicamente, pastores de Israel, né? Então, assim, vamos discernir, né? Ter sabedoria para ouvir, saber o que é que estamos ouvindo, né? Não pela pessoa, mas principalmente pelo seu ensino, né? Hoje a gente precisa prezar pelo ensino de Cristo, porque a verdade de Cristo, ela pode ser dita até pelo diabo. Se for verdade, é verdade. Entende? Mais importante do que a pessoa, do que o vaso que fala, é a mensagem. Porque é nela que está Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O melhor é que as duas coisas estejam harmonizadas, né? Um homem santo, uma mulher santa, com uma mensagem santa. Aí é o que Deus ama e quer, né? É o que Deus nos fez para sermos essa perfeição. E aí entra, só colocando uma coisa boa, é o seguinte, todos nós, o fato de nós sermos falhos, o fato da gente ter todos os defeitos que nós temos, de sermos humanos e estarmos sujeitos às tentações, porque provação ela vem de Deus. Amém. A tentação ela vem do maligno. Verdade. Então, isso não significa que nós não sejamos instrumentos de Deus para falar, para revelar a vontade de Deus para as pessoas. Isso é uma verdade imensa que a gente tem que refletir nela. Tá bem, eu estou vendo a hora, tá? Ela está mostrando. É uma verdade que é. Por quê? Porque Jesus, quando diz, o que dizem os homens ser o filho do homem? E uns é João Batista, outros Elias, ou um dos profetas, não sei o que lá. E vocês, o que dizem que eu sou? Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde, fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, né? Porque não te revelaste nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E diz, convém que o Filho do Homem seja preso, sacrificado, tanta coisa, tá? E ele diz, Senhor, não deixa que essa coisa aconteça a ti. Aí ele diz, afaste de mim, Satanás, e me serve de escravo. Então, nós, se não tivermos cuidado, nós podemos ser usados por Deus para revelar verdades divinas. Até o próprio Cristo. Cristo já sabia disso, mas para todo mundo ouvir, e para nós também, até hoje, essa revelação de Pedro,
ela reverbera até nós hoje. E, de repente, pela sua falha humana, ele acaba sendo usado pelo maligno para tentar desviar Cristo da cruz. Olha só a gravidade disso. Com toda boa intenção. Com toda boa intenção, mas então a gente ter a ideia de que vamos manter cada vez mais a nossa conexão com o Espírito de Deus, Ele em nós, para que a gente não seja, ora não esteja semeando uma semente. Uma semente má e outra hora uma semente boa. Porque somos falhos. É interessante a gente vigiar e orar para que não caiais em tentação. Versículo final, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal ou bem. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa escola dominical. Obrigado porque nós conseguimos ver, Senhor, que está por trás toda a força política, todos os poderes que estão ali envolvidos na morte do Senhor Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, principalmente porque o Senhor nos dá olhos para ver a revelação do seu Filho. Ele se entregando por nós para morrer morte de cruz e para a salvação, Senhor, das nossas almas. Obrigado por essa escola dominical, obrigado por essa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Amém. Quando a gente chegar nessa parte do interrogatório aqui, que vai ser, a gente vai ver a negação de Pedro, aí você vê que nós somos terrivelmente humanos.